Fala, gente, voltamos aí com mais um guia de temporada, e esse aqui é dos animes dublados da temporada de julho de 2025. Como sempre, vai ter o meu eu do futuro aqui reagindo ao vídeo. Na verdade, a utilidade real dele vai ser comentar alguns extras em alguns animes aí durante o vídeo, ou opinião sobre dublagem e tal de alguns animes. Mas de qualquer forma, vamos lá. E bom, segue aí os animes que continuam da temporada de abril na temporada de julho. Inclusive, todos esses têm dublagem, por isso que eu deixei essa parte aqui. E bom, começando aí com Sono Bisque Doll, que finalmente tá voltando, a história acompanha um cara que se envolve com uma garota que faz cosplay. Ela descobre que ele é muito bom em criar roupas, e aí ele começa a ajudar ela a criar os cosplays que ela quer fazer. E obviamente começa a rolar um romancezinho entre eles a partir daí. Pra quem gosta até desse mundo do cosplay, tem um bando de coisas sobre o assunto também. Mas o que vem nessa história é a heroína principal, ele é carisma puro, é um negócio impressionante. てか五条くんも食べる？いいんですか？ありがとうございます。É o mesmo diretor, staff, tudo igual. A primeira temporada. E bom, o mangá já acabou e tá muita gente na dúvida se eles vão adaptar até o final da história. Olha, é pouco provável que adaptem na segunda temporada. Mas se tiver uma terceira, aí dá pra adaptar perfeitamente até o fim. Inclusive, eu acho que eles vão anunciar no final da segunda uma terceira. Não vou dar certeza, óbvio, mas eu acho muito provável. E bom, tá mesmo nível da dublagem da primeira temporada e aquela dublagem atrasada. Ou seja, saiu vários episódios e aí depois começa a sair dublado. O atraso é mais ou menos de 4 episódios, um mês. Então quem quiser maratonar tudo depois, já tudo dublado, o ideal é esperar até o final de outubro. Que lá eu acho que já tem tudo. E bom, o streaming que tem o anime oficialmente é o Crunchyroll. Tá até a marquinha na tela pra vocês. Kaiju 8 tá voltando aí também com a segunda temporada dele. A história acompanha um cara que ganha os poderes de se transformar em um monstro e usa esses poderes pra lutar contra os monstros que estão destruindo esse mundo. Ele acaba até entrando numa organização especial, especializada em lutar contra as criaturas, só que ele tem que esconder que, na verdade, ele também é um monstro, ou consegue se transformar em um. Vai ser a mesma staff da temporada anterior, diretor, estúdio, design de personagens, psicologicamente destruído, moralmente abalado. Então quem como eu não gostou muito da mudança nos designs, até ficou zoando que é o sapão 8, porque ficou todo mundo com cara meio de sapo, não vai mudar isso. É a mesma pegada da primeira temporada. Então se você gostou dela, ótimo. E se você não gostou, não tem muito o que fazer. Vai ter que se acostumar. Eu adoro o material original, inclusive o mangá tá à venda no Brasil. E você sabe que eu sou um dos que mais queria várias melhorias para a segunda temporada. Um diretor melhor, um compositor superior também. E, claro, o design de personagens mais próximo ao original, ao invés de todo mundo com cara de sapo. É. Meu editor também não ficou muito fã. Ele botou várias edições ali exatamente para reforçar o desgosto dele com o design e tal. No Yusha, Shield Hero tá voltando aí com a quarta temporada. A história acompanha um cara que vai parar em um mundo de fantasia e lá ele acaba virando o herói do escudo. E ele é traído, passa por um bando de coisas, a gente vai acompanhando as aventuras dele aí nesse mundo. Teve uma mudança grande aí da primeira temporada pra segunda, depois da segunda pra terceira e a coisa mais louca, geralmente vai piorando, né? Aqui a gente ganhou a melhor staff na terceira temporada, é o melhor diretor que a gente recebeu até agora e felizmente vão manter esse diretor pra quarta temporada. Então quem achou muito melhor visualmente a terceira temporada, essa vai manter todas as melhorias visuais e a direção também. Continua sendo dublado aí no Crunchyroll, como foi as outras temporadas. Vai manter todas as melhorias. Ele inclusive financia parte da produção, então faz perfeito sentido dele investir em dublagem, né? Visuais e a direção também. E bom, Canojo tá voltando aí com a quarta temporada. A história acompanha um cara que se apaixona por uma namorada de aluguel e vai seguindo a história a partir daí, com ele tentando apoiar ela, os sonhos dela, ajudar ela e tal. Não parece grande coisa, mas já foram mais de 30 volumes nisso. O autor provavelmente quer bater o recorde da comédia romântica mais longa de todos os tempos. Mas de qualquer forma, a staff aqui mudou e não mudou. Como assim? Aqui é um caso muito esquisito. É o mesmo diretor para a primeira temporada e para a segunda. Na terceira, colocaram outro cara, porque aparentemente o diretor da segunda estava ocupado com algum outro projeto. E aí, ele voltou agora para a quarta temporada. Então, não falei do diretor fiel lá de Bunny Girl, aqui é um diretor quase fiel. Ele traiu uma vez. Na terceira temporada, ele traiu a série para trabalhar com outra, e agora ele voltou para ela. Mas de qualquer forma, se você gostou aí da primeira e segunda temporada, mesmo diretor, estúdio, tudo igual aí. Eu vi comentários que acharam a direção melhor da primeira e segunda temporada em relação à terceira, então deve voltar a melhorar de novo nessa. Eu acho engraçado que vários dos membros Plus que têm acesso lá ao grupo exclusivo no Discord assistem ele. E aí eles vão e postam alguma coisa, tá? Quase pra provocar, porque aí começa um monte de gente postar cara de nojo, tá? É muito engraçado. Eu, inclusive, sou um dos que faz isso. Mas, que bota a carinha, no caso lá, o meme. Mas não assisto, obviamente, a nova temporada, não.
Mas o pessoal defende que eles assistem porque gostam das heroínas. O protagonista é horrível e tal, eles concordam, eles não defendem, mas as heroínas são muito boas, então eles continuam assistindo por causa disso. Então tá, né? Mas é sempre engraçado as reações lá quando o pessoal posta sobre. E a opening dessa temporada, eu acho que é a única coisa que eu vou defender. A opening tá sensacional. Eu fiz o tier list lá de openings pros membros e ela pegou, no caso, o rank mais alto lá. Tem outros que foram muito boas também, que pegaram o rank mais alto. Mas ela pegou o lugar mais alto no tier list porque é uma opening sensacional, mega criativa, bem animada, a música é boa. Então, eu não sou fã de Konojo, mas, caramba, a opening ficou sensacional dessa temporada. Já a mudança, a volta do diretor antigo, dizem que não mudou tanto assim, a direção tá um pouco melhor que a temporada anterior, mas a animação tá oscilando muito. Tem cenas muito bem feitinhas e tal, e outras cenas que estão bem mais ou menos. Então o pessoal tá reclamando da animação, algumas pessoas. Já a dublagem tá igual a temporadas anteriores, então é atrasada. Quem quiser ver tudo completo dublado vai ter que esperar até o final de outubro. Mas já tem vários episódios dublados pra quem quiser começar a assistir. Sakamoto Days está voltando aí também com a parte 2 dele. A história acompanha um assassino aposentado que é obrigado a sair da aposentadoria, porque tem um bando de gente querendo matar ele, e a gente vai acompanhando aí as várias aventuras dele, ao lado do discípulo dele. E bom, a dublagem simultânea, igualzinha a parte 1 aí. Dr. Stone tá voltando aí com a segunda parte da sua temporada final, vai ter 3 partes, vale lembrar, e a história acompanha um mundo que foi todo transformado em pedra, as pessoas dele, e aí mais de 1000 anos depois, o protagonista conseguiu se soltar e ajudou várias outras pessoas a se libertar disso, e agora ele tá numa jornada aí pra salvar toda a humanidade. Mas um caso aí que não tem mudança nenhuma, até a parte final agora não vai ter mudança, então quem curte muito a série, continue aí. Quem não curte, continue também, porque se você chegou até aqui, na segunda parte da última temporada, falta só mais uma parte depois dela. O mais doido é que deve ter gente que fez isso. Chegou até aqui, depois de mais de 50 episódios, e aí, não, desanimei, vou parar de assistir. Faltando só 20 pra acabar. Sekai mais maluco que eu já vi, um dos mais malucos, pelo menos, de um cara que reencarna como uma máquina de vendas, tá voltando aí pra uma segunda temporada, pra gente acompanhar as aventuras desse cara aí, que na verdade virou uma máquina em um mundo de fantasia. Esse aqui teve mudanças. Mudou o diretor, por quê? Olha, eu não sei. O outro pode ter achado que ele não queria no currículo dele mais de uma temporada desse anime, talvez. Ou não, ele estava ocupado com outra coisa. Mas botaram um outro diretor que não dirige nada há praticamente 10 anos. Na verdade, o último anime decente que ele dirigiu é de mais de 10 anos. É esse aí. Você pode olhar no Anime List e vai ver que a nota dele não tá aquelas coisas, né? Pô, Marco, esse é o grande anime que ele dirigiu? Olha, esse anime tem 24 minutos por episódio e dá pra assistir. O outro dele tem 3 minutos por episódio, mais recente de 2016, e tem essa nota aí. Então, sim, o anime decente dele é de mais de 10 anos atrás mesmo. Mas é um anime sobre o cara que reencarna como uma máquina de vendas e um mundo de fantasia. Então eu acho que a linha de corte de exigência não é muito grande. Eu assisti até. Então não tem problema. Pode piorar um pouquinho alguma coisa aqui e ali. Então se você notar uma diferença, é pela mudança de diretor. Inclusive, comentem, notaram alguma diferença? Quem tá assistindo? Deve ter gente assistindo. Então, quem tá assistindo notou alguma diferença com essa mudança de diretor ou não? Ficou basicamente a mesma coisa. A dublagem é o mesmo esquema aí da primeira temporada. Inclusive, dublar esse anime eu achei bizarro. Tem tanto anime muito mais popular que ele da temporada que não tá sendo dublado. Então, deviam ajeitar melhor esse esquema aí de onde vão gastar os recursos. Ficar gastando, no caso, dinheiro de dublagem em animes que quase ninguém assiste, eu realmente não entendo a lógica. Esse anime dos protagonistas que foram trocados na maternidade. E agora os pais, com eles muito mais velhos, informaram eles disso e querem que eles se casem. E bom, trocou tudo aqui. Trocaram o estúdio por um pior e trocaram o diretor por um pior também. O diretor anterior era o de Boku no Kokoro, que é muito superior ao cara que assumiu aqui. Sim, eu sei. Você tá pensando mesmo que eu. Por que diabos decidiram fazer uma segunda temporada com tudo pior? Olha, eu não sei. Mas eles querem queimar dinheiro, é problema deles. Então vai voltar aí, se você achar tudo muito pior, é porque trocaram pro estúdio pior. Esse aqui, o romance é uma enrolação desgramada. Mas a gente tá curtindo, tá se divertindo com a comédia. Inclusive, alguns gostaram mais do design dessa temporada em comparação ao design da temporada anterior. Design é um negócio bem subjetivo, então faz sentido aí. Mas fica a nível de informação de que, embora tenha mudanças em comparação, alguns até gostaram dessas mudanças. Já a dublagem continua o mesmo esquema aí da temporada anterior. Pro diretor pior. Pentenstock tá voltando aí com a segunda temporada, ninguém acreditava mais que iria acontecer, mas está acontecendo. A história acompanha duas garotas anjo aí, tendo várias aventuras na cidade em que elas estão. E bom, essa história aqui, pra quem não conhece, tem essa pegada visual aí, tirada
das animações americanas, bem antigas, como o Laboratório de Dexter, Johnny Bravo, dentre outras. Só que esse aqui não é pra criança. A pegada é adulta, na verdade, porque é cheio de piada pesada pra adulto, envolvendo coisas que eu não posso falar aqui. Na verdade, esse anime, se você botar várias partes dele no YouTube, você vai ganhar um bloco de 18+, ou o vídeo vai ser deletado. Então você não dá muito pra esse visual, mas as garotas ficam mais bonitonas, vale dizer, quando elas se transformam. Então tem algumas variações de design aí. Sim, eu sei, muita gente preferia que elas ficassem só nesse visual bonitão delas, mas a maioria do tempo tá nesse visual mais cômico. É como eu colocaria. De qualquer forma, tá voltando aí com o mesmo diretor, staff, tudo igual. Então se você adorou a primeira temporada, vale a pena continuar nessa. Alguns ficaram com medo que iam baixar o nível e tal, em termos de censurar mais, não botar coisas tão pesadas. Caramba, já começa na loucura total e um tipo de episódio que não daria pra comentar no YouTube sem ter sérios problemas. Então continua pesadíssimo o nível aí das piadas, coisa maluca que acontece. E em termos de criatividade, no caso dos episódios, das histórias, eu achei que ficou até melhor do que da primeira. Vale comentar também que esse aqui tá no Amazon Prime, é um dos poucos. A maioria ou tá na Netflix ou tá no Crunchyroll. Tanto que eu nem comento, tá a marquinha já aí, vocês veem. E ele tem dublagem simultânea, ou seja, sai ao mesmo tempo, dublado aí em japonês e dublado em português. Dandadan tá voltando aí também com a parte 2 dele, ou segunda temporada, chamem da forma que quiserem. E bom, a história acompanha um garoto que é amaldiçoado e uma garota com poderes psíquicos lutando contra vários seres sobrenaturais e aliens. E bom, a história continua exatamente do ponto, bem filho da mãe que acabou a primeira temporada, vale dizer, mas de qualquer forma tá voltando aqui e essa temporada, seguindo o material original, vai ter um final que soa mais de fechamento realmente de arco. E fez muito sucesso na Netflix, então é muito provável aí que anuncie uma terceira temporada logo depois dessa. E bom, continua dublagem igualzinho na primeira temporada, simultânea, sai o episódio em japonês, já sai a dublagem aí em português. Mas faltou aqui colocar... Tem na Netflix também, só botou o Crunchyroll aqui. Mas a melhor dublagem, ao meu ver, é a da Netflix. A do Crunchyroll é mais fiel, mas a da Netflix é mais engraçada. Alguns criticam que as alterações que eles estão fazendo prejudicam, a maioria não. A maioria é só engraçada mesmo, eles colocam fala onde não tem, é meio... no caso, sem áudio ali no original, aí eles aproveitam para meter um diálogo e fica muito engraçado em vários momentos e combina até. Então, eu diria que, por exemplo, o Okarun, o protagonista, é mais carismático na versão dublada do que na versão original. Mas é a minha opinião. Eu já tinha comentado que uma das melhores dublagens que eu já vi é a dublagem de One Punch Man, da Netflix, a primeira temporada. Essa aqui eu tô achando que vai entrar como a segunda melhor dublagem que eu já vi, porque é muito engraçada. Eu cada vez gosto mais dela. Shounen de ação. Nessa história, o protagonista é injustamente condenado pela morte do pai adotivo dele e ele é jogado em um abismo, que na verdade é um grande lixão. Ele sobrevive à queda, mas descobre que tá cheio de monstros nesse lixo e são formados do próprio lixo. E ele acaba salvo por um cara que tem habilidades especiais e se autodenomina um zelador. A partir daí, o protagonista começa a aprender como é que se utilizam esses poderes, já que ele também tem acesso a eles. E a história vai seguindo com o protagonista se juntando a um grupo de personagens, tentando se tornar um zelador para sair do abismo e se vingar de que seja quem for que matou o pai adotivo dele. O diretor nunca dirigiu nada sozinho, mas é bastante promissor se você olhar o currículo dele, e tá no estúdio bônus, então dá na cara que vai ser bem animado. O próprio trailer já tem cenas bem interessantes aí. Não mentira quanto a isso. Realmente ele é bem animado. É bem dirigido também, o diretor tá fazendo um bom trabalho. É o primeiro trabalho dele, ele tá mandando bem. E compositor também. O compositor, ele geralmente faz trilhas sonoras que chamam a atenção. Trilha sonora é outro fator aí que tá muito bom também. E bom, a dublagem dele é simultânea, que é ótimo, e tá boa. Não é uma dublagem diferenciada que me chama tanta atenção quanto a de Dandadan, mas ainda assim tá boa a dublagem. Teve um episódio, inclusive, que conseguiram deixar mais engraçado na versão dublada as reações dos personagens do que na versão original. Foi o episódio 3. Tem uma luta meio zoada lá que a dublagem engrandeceu pra caramba a comédia do negócio. Já as outras cenas são ok, tipo, quer você assista dublado ou caso a versão original, aí eu já não acho que tem tanta diferença assim. Uma história um pouco diferente, ela acompanha uma besta lendária que depois de ser atacada pelos humanos, decide matar todo o reino que foi atrás dele, só deixa vivo um bebê, que era filho aí do rei, e acaba decidindo, devido ao pedido aí da mulher que cuidava desse bebê, a ficar cuidando do bebê.
criar ele. Só que ela não sabe muito bem como lidar com um bebê humano, então decide reviver a heroína que ele acabou de matar, pra virar ali assistente dele cuidando do bebê. E a gente vai acompanhando a jornada deles a partir daí, conforme o bebê vai envelhecendo, eles vão passando por diversas coisas aí, ao mesmo tempo que essa besta vai aprendendo mais sobre os humanos. E decide que quer criar esse bebê pra se tornar o novo rei dos humanos e fazer com que ela, que criou ele, tenha influência nos humanos a partir daí. Pelo menos o sinopse é bem diferente, tá bem animadinho também. Esse estúdio geralmente não faz coisas tão bem feitas assim. O diretor também nunca trabalhou em nada sozinho antes, mas o currículo dele não é ruim, então isso pode estar ajudando. Eu dei uma olhada no mangá, tem bastante cenas de ação, então pra quem quer uma história um pouco diferente, pode valer a pena uma chance pra esse aí. A dublagem desse aqui, o que chama atenção é o Clivates, que é aquela besta lendária lá. Cara, quando ele tá naquele formato lá de basicamente lobo demoníaco gigante, fica muito boa a dublagem. A voz é imponente, chama atenção. Eu gostei mais do que a voz original em japonês. Já o resto da dublagem, dos outros personagens, aí é discutível, vai do gosto de cada um. E uma das cenas mais engraçadas da versão dublada é uma cena do primeiro episódio, quando o Clivates ressuscita a heroína. Eu até mostrei no review que eu fiz de Clivates essa cena, porque, cara, é hilário pra caramba. Na versão legendada, versão original, é engraçado também, mas não ficou nem metade tão engraçado. O que me leva a crer, você deve estar notando que é um padrão, que a dublagem, em geral, de vários animes diferentes aqui, é muito boa em ressaltar partes de comédia. Acaba ficando mais engraçado, geralmente, na versão dublada em português do que na versão original. Pelo menos na minha opinião. Então, Clivates é mais um exemplo disso aí. Então, quem tem interesse em versão dublada, também recomendo dar uma chance pra esse aqui dublado, que ficou legal. Isso aqui é a adaptação de uma light novel, ele acompanha a história de um cara que derrotou o Senhor dos Demônios, mas no processo acabou morrendo e ele perdeu todo o grupo dele nessa jornada. Só que ao invés de morrer, ele acaba voltando no tempo 4 anos pro passado. No momento que ele decidiu virar um herói, começou a jornada dele que terminou nele conseguindo derrotar o Senhor dos Demônios. Só que agora ele, com todo esse conhecimento do que vai acontecer nos próximos 4 anos, decide aí que ele não vai deixar nenhum dos companheiros dele morrer, como aconteceu na jornada anterior. Então ele vai se preparando para dessa vez conseguir vencer o Senhor dos Demônios sem morrer e perder todos os amigos, as pessoas que ele gosta no processo. E esse anime passou por uma situação bem curiosa, anunciaram um staff, e aí um ano depois anunciaram um staff completamente diferente, adiaram ele, tá uma doideira. Somada que os estúdios que estão trabalhando nele são novatos. Então não esperem muito da parte visual, o que é meio, eu sei, doloroso de falar, já que é um anime muito focado em ação. Então vamos ver o que eles conseguem fazer. Vai que acontece um milagre. Olha, não chegou a acontecer um milagre, mas tá melhor animado do que eu esperava. Eu pensei que ia ser o lixo do lixo, mas tem cena de movimento e tal. Tentam encaixar a trilha sonora aqui e ali. O problema é que a trilha sonora não é muito boa. Então, por mais que uma cena ou outra salve, tem algumas que você fica, cara, se a trilha sonora tem nada a ver com a cena e tal. Então tem esse probleminha. Mas a parte da animação eu realmente achei que seria muito pior do que acabou sendo. Uma animação mediana, em geral. Para esse estúdio aí, que é o primeiro trabalho dele, até que tá ok. E a dublagem dele é aquele modelo atrasado, mais ou menos um mês aí comparado à dublagem oficial. Ah, uma outra curiosidade, que eu vi alguns comentando aí que não esperavam. O protagonista dessa obra não tem frescura com mulher. E você se surpreende com algumas coisas nesse fator. Eu não quero dar spoilers aqui exatamente. Muito focado em ação. Então vamos ver o que eles conseguem fazer. Vai que acontece um milagre. Mais um anime original. Esse aqui acompanha um jovem que se junta um viciado em jogos de azar, um robô com 4 personalidades e forma um grupo de ladrões justiceiros, onde eles ficam aí tentando roubar de volta itens levados injustamente das pessoas. Eles encontram essa garota e essa loura que pede a eles para roubar um certo item que foi tirado dela. Eles vão fazer essa missão, só que quando descobrem qual é esse item, a coisa fica bem complicada para eles. E um bando de pessoas começa a ir atrás deles. Já que esse item que eles acharam só descreve na sinopse que tem um segredo que pode mudar o mundo. E o mais interessante aqui é que essa história é do diretor de Jujutsu Kaisen, do primeiro Jujutsu Kaisen, é um anime original dele, no estúdio dele. Ele tem um estúdio próprio agora. Não que o estúdio realmente seja dele, mas chamaram ele para ser o cabeça desse estúdio na época. E esse diretor adora computação gráfica, então tem muita coisa, elementos de computação gráfica como carro e tal, mas ao mesmo tempo os animes dele geralmente têm várias cenas 2D muito bem animadas, então isso também não deve faltar. No momento que eu fiz esse vídeo, já soltaram todos os episódios, tá tudo dublado, quem quiser maratonar. Eu não assisti ainda, esse aqui eu só vou assistir na próxima temporada, como tá mais fraca, aí eu vou ter mais tempo livre
pra pegar e maratonar esse. Esse aqui é um anime de zumbis, só que os zumbis são gatos. Como assim? Bom, foi liberado um vírus e aí os humanos, em geral, começaram a se transformar em gatos. E quem eles arranham ou mordem se transforma em gato também. Então é o mesmo esquema de zumbi, só que viram gatos. O protagonista não lembra do passado dele, ele tem amnésia de alguma forma aí, só que ele tem um sério problema. Ele adora gatos. Então, embora ele seja muito habilidoso e consiga escapar, ele frequentemente se vê tentado a deixar os gatos chegarem perto dele e tal, porque ele quer fazer carinho neles. E aparentemente tem uma garota que vai fazer par com ele também, que ele encontra, e a gente vai acompanhando eles tentando sobreviver aí a esse mundo de zumbis gatos, basicamente. Esse aqui eu só vi 3 episódios, dei aquele teste de 3 episódios, aí deixei pra lá porque tinha coisa demais pra assistir e esse aqui não era prioridade. Mais um no Crunchyroll e a dublagem é aquele modelo atrasado em mais ou menos um mês. Esse aqui é basicamente uma versão adulta focada em romance de Yuru Camp. Ele acompanha a história de um cara que gosta de acampar solo, até que ele encontra uma garota que tá tentando acampar solo, mas não tem muitas habilidades com isso, tá começando ainda nessa vida. Só que depois disso, ela quer acampar com ele direto. Ao invés de acampar solo, o acampamento solo dela é sempre junto com ele, que não é exatamente acampamento solo. Mas vai desenvolvendo aí o romancezinho dos dois ao longo do tempo, quando a gente vai vendo várias curiosidades sobre acampamento e comida também, culinária. O estúdio é meio fraquinho, então não esperem muito da produção, mas não é um anime muito exigente. E os cenários poderiam ser mais bonitos. Cara, é um anime sobre acampamento. Uma coisa que devia ser reforçada é exatamente o cenário. Devia ser um negócio lindo, sensacional, pra chamar atenção. Mas não é o caso. Se tem um anime que nem chamaria tanta atenção, provavelmente, da temporada, se não fosse o estúdio dele. A história é basicamente a gente acompanhando várias garotas em uma cidade e as desventuras dela, confusões que elas vão se metendo nessa cidade. Então não tem nada de mal na sinopse. O que chama atenção aqui é que essa história é do mesmo autor do mangá de Nichijou, que recebeu uma adaptação pela Kyoto Animation e ficou bem famosa na época. E tá sendo feito pelo mesmo estúdio, que é o Kyoto Animation, que não faz mais tantos animes hoje em dia, mas é um estúdio muito bom. Tudo que ele faz é mega acima da média. Então é um aí que quem gosta muito de comédia, gostou muito de Nichijou, pode valer a pena dar uma chance. Esse aqui tem dublagem simultânea. E me surpreendeu, porque eu não esperava nem que fosse dublado. Mas a dublagem tá simultânea e ficou muito boa. Eu prefiro a versão dublada desse aqui. O problema dele, pelo menos pra mim, é que ele tem vários elencos diferentes e eu não acho graça em todos eles. Então, todo episódio tem uma sequência que eu acho muito engraçada, um terço mais ou menos do episódio, e o resto que eu não acho tão engraçado assim. Então é meio complicado a minha relação com esse anime aqui. Mas a parte do restaurante, principalmente a família do restaurante, cara, é muito divertido. Eu adoro o pai do protagonista, cara. É muito hilário. Então, eu recomendo dar uma chance pro primeiro episódio. Aí você vai basicamente ter a noção do que eu tô falando. Só como teste, então, dá uma olhada no primeiro episódio. Ou você pode achar tudo engraçado pra caramba. Aí, com certeza, vale a pena continuar. A animação, eles esbanjam horrores. A cena inicial é um negócio absurdo. A cena de entrada inicial, em termos de animação 2D, é um negócio... Caramba, eles esbanjaram muito. E tem várias cenas mega criativas, malucas que eles fazem, e esbanjando, sempre esbanjando em animação. Cara, tiveram muito tempo pra fazer esse negócio, porque é umas partes, você não dá muito pelo design porque é mais simples. Mas eles tiveram um trabalhão pra fazer algumas coisas aqui, porque, cara, é muito doido, só vendo pra entender. Mas, quem tiver interesse em uma comédia, pode valer a pena dar uma olhada nessa aqui, dublado. Outro shonen de ação, esse aqui acompanha um jovem que tem a casa dele invadida por uma organização que mata o pai dele e ele descobre, pouco antes do pai dele morrer, que ele na verdade é um descendente de Oni. Depois disso, ele vai para um colégio de Onis especial para treinar e conseguir vingar a morte do pai dele. E ele vai fazendo vários companheiros ao longo do processo, dá pra ver aí até pelo próprio trailer, várias outras pessoas aí que tem nesse colégio especial que treina Oni. E eles aparentemente lutam manipulando o sangue deles, cada um de uma forma diferente. O protagonista cria uma arma com o sangue dele, como dá pra notar. O trailer tá bem feitinho, mas o que mais chama atenção aqui não é staff, que é o diretor e estúdio, até porque o diretor nunca trabalhou em nada sozinho antes como diretor. O que realmente chama atenção é que o aprendiz do Sawano, que é o responsável pela trilha sonora. Então dá pra notar aí várias cenas que tem uma trilha sonora bem marcante por trás, é porque tem um cara muito bom na trilha sonora. Esse aqui é engraçado porque ele tá em um bando de streamings diferentes. E todos têm a versão dublada. Aparentemente é uma empresa que vendeu, dublou e vendeu aí pra vários streamings esse anime. Mas de qualquer forma, tá na Netflix. Muita gente tá gostando dele, só que não é aquele anime que ficou mega popular. É aquele shounen ok, divertidinho da temporada.
seria a descrição. Só que a trilha sonora dele é exatamente o que eu falei aqui, a trilha sonora que mais chama atenção. E por último, um anime aí que tá com hype devido aos trailers dele, que estão muito bonitos, dá pra ver aí, nossa senhora, o nível Ufotable. E é exatamente isso, tá sendo feito pelo estúdio, que é o equivalente aí da Ufotable dos chineses. A história acompanha um cara que aparentemente veio da Terra e tomou o corpo de um garoto aí que tirou a própria vida. Inclusive mostra se regenerando o ferimento à bala dele aí no trailer. E bom, ele não sabe por que foi parar nesse corpo do nada, ele ganha até parte das memórias desse cara e tá tentando sobreviver nesse mundo a partir daí, sem que ninguém descubra que na verdade ele não é mais a pessoa original que era a dona desse corpo. Dá pra ver que tem várias coisas estranhas aí, no caso do trailer, coisas sobrenaturais, monstros, tem um bando de coisas aí diferentes nesse mundo. Então, o começo que eu falei do sinopse parece só meio que um isekai, o cara vai parar basicamente em um outro mundo lá, toma o corpo de uma pessoa, acontece, já em vários secas aconteceu isso. Aqui o diferencial eu diria que é a ambientação, que é uma Europa vitoriana, e ao mesmo tempo tem os outros elementos aí que são meio diferentes, mas não são apresentados na sinopse. E o trailer é muito bonito, olha como vende aqui, vamos ser honestos. O trailer é muito bonito, é cheio de cena legal pra caramba, você fica mega impressionado. Não era propaganda enganosa, aqui, vamos ser honestos. Porque a dúvida de muita gente era se esse trailer aí era ele voltando as melhores cenas e o anime não seria tão impressionante assim. Que nada, cara, é tudo lindo. Os designs, a animação 2D, a cena de ação, é tudo sensacional. E uma outra coisa que chamou muita atenção, chamava no trailer já, mas me chamou mais atenção ainda durante os episódios. A trilha sonora é fantástica, enaltece absurdamente as cenas que já são lindas. Então, cara, tecnicamente, esse anime é uma coisa surreal. Até pro nível dos chineses, esse anime é considerado muito acima do normal. É uma adaptação mega acima da média. Mas alguns reclamaram que, embora tenham achado tudo muito bonito e tal, estão confusos com a história. Olha, eu acho que depois de 6 episódios dá pra pegar muita coisa, só prestar atenção. E depois que sai a versão dublada, tá com atraso a versão dublada, não tem todos os episódios ainda, até o momento que eu fiz esse vídeo, mas no final de outubro já vai ter tudo dublado, aí você já pode maratonar tudo. E a versão dublada, a vantagem é que você vai ouvir tudo, ao invés de ter que ficar lendo um bando de coisa, então talvez te ajude a entender melhor as coisas. Mas sai um outro negócio que ajuda mais ainda. Eles começaram a soltar mini episódios que tinha saído na China já. Cada episódio tem um complemento, que é um mini episódio com uma aulinha explicando sobre alguma coisa que foi elaborada dentro do episódio. Então, um complemento muito bom. E que se você tiver com dúvidas, tiver perdidão na história, talvez te ajude bastante a entender melhor alguns elementos lá. Não é essencial, dá pra assistir o anime tranquilamente sem isso, e você vai entendendo melhor as coisas ao longo dos episódios, vão repetindo, vão explicando um pouco melhor, você vê um outro exemplo disso, ou o negócio que você não entendeu, em episódios seguintes, então você vai entendendo melhor ao longo dos próprios episódios, só prestando atenção neles. Então esquenta muito com isso, quem for assistir, mas tem agora esses episódios extras que soltaram recentemente, até o último vídeo que eu fiz de Lord of Mystery, acho que era até o episódio 6 mais ou menos, não tinha esses episódios. Agora tem essa ajuda ainda de episódios complementares a cada um dos episódios normais, e eu acho que muita gente pode gostar aí. E a dublagem tá no Crunchyroll e tá boa. Eu, pelo menos, não vi nenhum problema nela. Não é uma dublagem que chama atenção, tipo a dublagem de Dandadan pra mim, que eu achei muito engraçado e tal, mas é uma dublagem bem competente. E esse, inclusive, é um dos meus animes favoritos aí atualmente da temporada. Eu comentei nesse vídeo aí os 4 que eu tô mais gostando até agora, pelo menos. Esse anime aqui, ele só tem legendado por enquanto na Netflix, vai ser dublado em algum momento, mas como eu não sei quando, eu vou deixar pra comentar ele na temporada de outubro. Deve sair o Guia dos Animes Dublados lá pro meio de novembro. Até lá já deve estar dublado esse aqui. E se tiver, aí eu boto ele na lista normalmente igual eu fiz com os outros. Ele tá aqui só como esse pra avisar que é o anime da temporada que provavelmente vai ter dublado, mas ainda não tem. Tá na Netflix, no caso. Esse aqui também na Netflix. Esse aqui a Netflix tá atrasando o lançamento oficial dele só pra setembro. No Japão já tá saindo há muito tempo. E, em teoria, deve sair dublado já de uma vez, quando começar a sair. Eu vou comentar também lá pra novembro, no Guia dos Animes Dublados de outubro. Aí eu coloco ele lá porque até lá já saiu, provavelmente dublado, e aí eu posso opinar e tal com a dublagem e tudo mais. Então não teria por que comentar aqui, até porque nem começou a sair oficialmente na Netflix ainda. Se gostaram do vídeo, dê um like, se inscreva no canal. E quem puder, vire membro. Você tem uma tonelada de vídeos extras e toda semana eu lanço mais. Já tem mais de 1000 vídeos extras acumulados de membro. E você também ganha acesso ao chat exclusivo dos membros no Discord, a partir do nível Plus, onde você tem acesso a mim o dia inteiro, uma comunidade muito legal, quem você pode bater papo, tirar dúvidas. E quem já é membro, muito obrigado aí pelo apoio de vocês. Alguns têm dúvida até agora porque eu comecei a botar esse negócio dos membros no final. É pra variar, porque eu fiquei anos aí colocando no começo, agora eu tô colocando aí no final. Uma hora eu vou pegar e começar a colocar no meio. Mas bom, gente, é basicamente isso. Fico por aqui e eu vejo vocês aí no próximo vídeo. Até!